Podem se assentar no nome de Jesus Cristo. Eu já gostaria de convidar toda a igreja que abra a sua Bíblia na carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Está difícil de sair do capítulo 12, mas eu acho que hoje, permitindo o Senhor, a gente encerra. Estou ansioso para poder chegar no capítulo 13, meus irmãos. Falar do amor cristão, tendo em vista o uso correto dos dons espirituais da igreja. Vai ser um estudo muito rico também. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso de número 28. Todos os irmãos encontraram? 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 28. A palavra do Senhor diz assim: e a uns os Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Meus irmãos, quando nós chegamos aqui no verso de número 28, Paulo ainda tem em mente essa diversidade tão maravilhosa que há na igreja do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, o povo de Deus é um povo rico, enriquecido pelo Senhor, em que nós temos diferentes talentos, diferentes vocações, diferentes missões. E o versículo de número 28 parece trazer um pouco de luz para isso. Dentro dessa diversidade tão rica que a igreja é, Paulo mostra algumas das vocações que existiam na igreja no seu tempo e alguns dos dons espirituais que se manifestavam na igreja no seu tempo. E ele diz assim: a uns Deus pôs na igreja primeiramente apóstolos. Meus irmãos, essa palavra apóstolos, ela voltou à moda no cenário evangélico brasileiro de uns 30 anos para cá. Algumas pessoas começaram a aparecer por aí com o título de apóstolo. Até então, a gente, graças a Deus, se contentava em ser pastor. Mas aí algumas pessoas acharam que pastor é pouco. E aí foram criando novos títulos. Aí surgiu o bispo, aí surgiu depois o apóstolo. Agora já tem em Manaus uma igreja que tem o patriarca, que é acima do apóstolo. E falta pouco para aparecer por aí o vice-deus. Falta bem pouquinho. Contudo, meus irmãos, a gente não pode ignorar de forma alguma que a Bíblia fala de apóstolos. Só que nós precisamos entender como a igreja, pelas Escrituras e pela história da igreja desses 2000 anos, lidou com isso. Então nós observamos aqui que a igreja de Corinto, ela acreditava no ministério apostólico. Isso é importante. Está escrito: e a uns os Deus na igreja primeiramente apóstolos. O título apóstolo, irmãos, é utilizado no Novo Testamento em 3 situações. A primeira, para identificar os 12. E quem são os 12? Os 11 apóstolos menos Judas, mais Matias. Então, originalmente, Jesus teve um grupo de 12 apóstolos. Judas, ele saiu da sua posição, nós sabemos disso, traiu a Cristo, suicidou-se de remorso. E então Pedro, inspirado ali pelo momento, pela necessidade, nomeia Matias para ser contado com aquele grupo original de apóstolos. A gente pode ver isso em Mateus capítulo 10, verso de número 2. Convido os irmãos que abram suas Bíblias. Mateus capítulo 10, verso de número 2. Nós vamos observar nesse texto o momento em que os discípulos são chamados de apóstolos. E vamos entender isso também. Mateus capítulo 10, verso de número 2. Todos os irmãos contaram? A palavra diz assim: ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu,
Tomei, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então aqui nós temos o grupo original dos 12, que foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo para compor essa primeira fileira de discípulos no movimento cristão. Nós sabemos pela própria narrativa bíblica que Judas traiu o Salvador e ele então abandona a sua posição de apóstolo. O que aconteceu então? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 1. Atos capítulo 1, a partir do verso de número 15, nós vamos observar qual foi a decisão da igreja, tendo em vista que o colégio apostólico tinha perdido um dos seus componentes. Atos capítulo 1, a partir do verso de número 15. Todos os irmãos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz assim: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com um galardão de iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu despacho. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os apóstolos. Nesse trecho, meus irmãos, nós observamos alguns princípios que eu preciso trazer para os irmãos. Primeiro, a igreja entendeu que naquele primeiro momento em que ela estava se estabelecendo, era necessário que aquele colégio apostólico de 12 testemunhas estivesse completo. Então, a partir do momento que Judas renega a fé, abandona o seu Salvador, ele perde a sua sorte nesse ministério. E aqueles que compuseram os 11 que restaram são impelidos através de Pedro para escolher mais um para que fosse contado entre eles. Qual era o critério para que alguém fosse apóstolo? Isso é muito importante. Está escrito aqui, a partir do verso 21, preste atenção de novo. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Primeiro critério para ser apóstolo: tinha que ter convivido com os outros 11 e com Jesus. Primeiro critério. Segundo, verso 22, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. O segundo critério para ser um apóstolo era ter testemunhado o batismo de Jesus Cristo, a sua ressurreição e a sua assunção, quando ele retorna ao céu, e ali ele é recebido à destra de Deus Pai. Então perceba, meus irmãos, que não tendo esses critérios, não poderia ser contado como um dos apóstolos originais. Eu pergunto para os irmãos: quem nos dias de hoje pode cumprir esses requisitos que a própria Bíblia ensina? Alguém pode? Será que algum apóstolo dos dias de hoje conviveu com Jesus? Ó, tem gente velha na face da terra, mas não tanto.
Então veja que esse primeiro uso que a Bíblia faz do título de apóstolo se refere unicamente aos 12, que são os 11 originais mais Matias. Por que Matias foi escolhido por lançamento de sortes? Isso é muito importante, essa prática não existe mais, meus irmãos. Não se esqueçam que esse episódio aconteceu antes de Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. A partir desse momento, a igreja não lança sorte. A sorte da igreja é a direção que o Espírito Santo dá. Então agora o Espírito Santo conduz a igreja pelas Escrituras e pela revelação particular que ele pode dar eventualmente a qualquer um de nós. Então já não existe mais lançar sortes. Pedro fez isso num tempo em que ele ainda estava nesse tipo de relacionamento com Deus. A partir do momento que o Espírito Santo então é derramado, esse tipo de prática se encerra, não é feito mais. Então isso é importante. É muito interessante nós observarmos, meus irmãos. Eu ouvi recente uma pregação na sede e eu fiquei assombrado. O obreiro que estava pregando disse que Pedro errou ao escolher Matias, que quem deveria ser o 12º era Paulo, que Pedro se precipitou. Eu falei, meu Deus do céu, será que Deus não tem controle da igreja? Será que Deus não corrigiria Pedro na própria Escritura se ele tivesse errado? É um absurdo tão grande, meus irmãos, tão enorme, que a própria Bíblia nos mostra que Paulo jamais ousou ser um dos 12. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Se Paulo quisesse ou pensasse que teria sido um dos 12, ele teria falado isso. Vamos observar aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Veja só, a partir do versículo de número 3, Paulo está narrando acerca das testemunhas da ressurreição. Ele diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Ele não se conta como um dos 12. Ele é um apóstolo, os 12 são outros. Ele jamais tenta tomar lugar nos 12. Continua o texto. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Então, mais uma vez, para Paulo, todos os outros é um grupo distinto do seu próprio apostolado. E ele próprio se considera dessa forma. Olha o que está escrito na sequência. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então perceba que Paulo entende que o seu ministério é distinto daquele ministério original. Os 12 são os 12, e Paulo foi nomeado por Cristo apóstolo aos gentios. Amém, meus irmãos? É muito interessante a gente ter isso em mente, porque somente Cristo pode nomear apóstolo. Porque o que é um apóstolo? A palavra grega é apóstolo, isso significa enviado. É alguém que é enviado em nome de alguém para cumprir uma missão. Então somente Cristo pode nomear aqueles que vão ter esse tipo de trabalho, de título. Então Cristo nomeou todos aqueles, não nomeou? Os originais? Sim. E nomeou Paulo também? Sim, quando apareceu para ele na estrada de Damasco. Então, Cristo pode fazer isso. Eu não posso assumir para mim mesmo o título de apóstolo, e a igreja, em toda a sua continuidade nesses 2000 anos, nunca aceitou que cristão algum se nomeasse apóstolo, embora muitos cristãos trabalharam como tal. Mas eles mesmos nunca assumiram esse título para si. Só que hoje virou moda, não é? Hoje tem um monte aí, apóstolo Valdomiro, apóstolo René Terranova, apóstolo Estevão Hernandes.
apóstolo Miguel Ângelo, está cheio de apóstolos. Está cheio de apóstolos. Por quê? Quanto mais a igreja se distancia da simplicidade do Evangelho, mais essas coisas vão acontecer. Então a gente tem que estar atento. Paulo recebeu de Cristo, irmãos, um apostolado específico. Se você puder ver a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 9, nós vamos observar o chamado de Paulo. Como foi a história desse homem aqui? E o que foi que Deus fez na vida dele? Atos capítulo de número 9. Todos os irmãos contaram? Vamos ver a partir do verso 1. E Saulo, esperando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu o que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Olha, irmãos, o que é a conversão. Ele começa o capítulo 9 como Saulo, o perseguidor. Mas quando a glória de Deus aparece para ele automaticamente chama esse a quem ele perseguia de Senhor. Por 2 vezes. Quem é, Senhor? Eu não te conheço, mas eu sei que tu és o Senhor. Aleluia. E em seguida ele diz: Senhor, o que queres que eu te faça? É um apostolado. O apóstolo faz aquilo que o Senhor manda, e ele então já absorve na sua alma, ainda que de uma maneira imatura, que aquele Salvador havia lhe aparecido por um propósito. Deus apareceu para cada um de nós na pessoa de Cristo com um propósito definido. Aleluia! Nenhum de nós foi salvo sem propósito. Deus sabe exatamente quando nos chama, aonde nos coloca e de que maneira nos usa. Louvado seja o nome de Jesus. Então talvez você esteja aí pensando: mas Senhor, o que eu estou fazendo na igreja? Qual que é o meu papel ali? Pergunta para aquele que te chamou. Jesus tem um papel para você, Ele tem uma missão para você desempenhar. E se talvez você não entendeu isso, tomara a Deus que essa glória que apareceu para Paulo apareça sobre a sua vida também, em nome de Jesus. Aleluia! Paulo então entende que ele tem esse ministério. A gente vai ver na continuidade do texto aqui que Deus usa um discípulo chamado Ananias, que cura aquela cegueira que Paulo adquiriu na experiência, que ora para que Paulo seja então cheio do Espírito Santo. Paulo então se reserva por 3 anos para entender essa fé nova, e então ele surge agora como um apóstolo da fé que antes ele perseguia. Então Deus é especialista, irmãos, em tornar um perseguidor em perseguido. Aleluia! Eu fui um grande perseguidor da fé. Só eu sei todas as humilhações que eu fiz no meu pai, que foi o primeiro convertido da família passada. Mas graças a Deus, tudo que eu fiz com ele já aconteceu comigo também. Eu glorifico a Deus por isso. Aleluia! Porque a fé que antes eu não aceitava e eu condenava, hoje eu a professo e a prego, para a glória do nome de Jesus Cristo. A gente vai observar, meus irmãos, em Atos capítulo 14, verso 4, uma terceira situação em que a palavra apóstolo aparece na Bíblia. Por conta dessa terceira situação que essas igrejas mais novas têm construído essa vocação do apostolado. Mas eu vou tentar explicar para os irmãos como que a igreja, na sua tradição, entendeu esse aspecto aqui. Atos capítulo 14.
Eu vou ler a partir do verso 1 até o verso 4 para a gente entender o contexto. Todos os irmãos lembraram? E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Então nós vemos aqui, a quem se refere essa expressão apóstolos? A dois personagens. O primeiro, Paulo, o segundo, Barnabé. Como a Bíblia chama Barnabé de apóstolo também, criou-se aqui então esse pensamento moderno de que deve existir uma continuidade no serviço apostólico, no ministério apostólico. O que a tradição da igreja entendeu por 2000 anos e agora algumas pessoas estão querendo reinventar a roda. De que nesse momento aqui, o termo apóstolo não é um título, mas a missão que esses irmãos estavam desempenhando nesse momento. É mais ou menos um episódio que aconteceu aqui recente. O William me procurou domingo acerca de um compromisso, eu falei assim, não, esse aqui eu vou segurar você. E ele então me perguntou, eu posso sugerir que tal irmão vá no meu lugar? E eu aceitei, conversei com o irmão deu uma despistada, não sei se vai ou se não vai, mas não é o caso. Mas, a partir do momento que o William designou alguém para que o representasse, é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Esses irmãos haviam sido enviados pela igreja, então eles são apóstolos pelo envio que a igreja fez deles, e não o título de apóstolo. Então essa foi a interpretação que a igreja deu em 2000 anos de história. Mas por conta desse versículo aqui, alguns irmãos agora já aceitam apóstolos na igreja. Está virando uma bagunça, meus irmãos. Porque o que significa termos apóstolo hoje? Observando a tradição da igreja, o apóstolo ele era infalível. O que o apóstolo falava era verdade e não podia ser questionada. Por quê? A igreja está edificada na doutrina dos apóstolos. Então, se há apóstolos, há pessoas infalíveis. Quem vai questionar uma pessoa dessa? A quem ela está submissa? A quem ela responde? A ninguém. Então, para não ter alguém que as lidere e que modere os absurdos que estão fazendo, porque nenhum desses apóstolos atuais se parece nisso aqui com os apóstolos de Jesus Cristo. Enquanto os apóstolos de Jesus Cristo não tinham onde reclinar a cabeça, esses andam de Ferrari para cima e para baixo, helicóptero. Enquanto os apóstolos de Jesus pregavam salvação, céu e inferno, esses pregam casa na praia. São apóstolos de si mesmos, não são os apóstolos do Cordeiro, porque esse ministério se encerrou. E agora, na continuidade, Deus usa outros dons ministeriais para que a igreja, que é resultado do trabalho desses homens, continue sendo edificada e preparada para o dia que o Salvador voltará para nos buscar. Então, se de repente alguém chega e você, na sua igreja não tem apóstolo? Você fala, não, na minha só tem Jesus Cristo, graças a Deus por isso. Ah, mas na sua igreja não tem o patriarca? Não precisamos disso, a gente tem o Espírito Santo com a gente, aleluia. Lá só temos pastores, e graças a Deus por isso. E o meu pastor nem pastor é presbítero, mas está lá pastoreando pela misericórdia de Deus, e sem crise. Esses dias atrás a pastora Neubel me encontrou, mas senhor, você não é nem evangelista ainda? Eu falei, não pastor, não preciso. Estou feliz como presbítero, porque eu tenho uma vocação, e não é o título que muda aquilo que eu sou. Deus me chamou para apacentar, com título ou sem título, eu vou continuar fazendo o que Ele colocou no meu coração. Quem é de Deus não precisa de título. Eu já tenho o título mais lindo que existe, eu sou cristão, Cristo está em mim, isso me basta, aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? Eu esteja atento. Mas nesse momento do nascimento da igreja, 1 Coríntios 15, 28, Paulo afirma que foram colocados em primeiro lugar apóstolos. Por quê? Esses homens cumpriram um importante papel de estabelecer as igrejas em todo o mundo antigo. Eles cumpriram o papel de estabelecer a fé no mundo
pagão. Cumpriram o papel de serem testemunhas de Jesus, porque eles próprios viram que Jesus Cristo havia ressuscitado. Então eles deixaram um fundamento bem firme. Por isso, ainda hoje, nós dizemos que nós estamos edificados na doutrina dos apóstolos. Aquilo que eles deixaram de doutrina, que é o Novo Testamento, é o que tem guiado a igreja dos nossos dias, até que o Salvador volte. Amém, meus irmãos? Em segundo lugar, está escrito aqui, meus irmãos, que Deus colocou sobre a igreja profetas. 1 Coríntios capítulo 12, ainda no versículo de número 28. Então está escrito aqui, em segundo lugar, profetas. Quem eram esses? Os profetas eram homens, irmãos, que pelo impulso do Espírito Santo, eles anunciavam as Escrituras pelo dom da profecia. Essa é a interpretação mais corrente da tradição da igreja como um todo. Então eram pessoas que exerciam o dom da profecia e elucidavam a palavra de Deus, trazendo revelações acerca das Sagradas Escrituras. Alguns exegetas dizem que boa parte do Novo Testamento foi escrito pelo impulso do dom da profecia, porque aquela fé nova que era a fé em Jesus Cristo precisava ser esclarecida. Então esses homens conseguiram interpretar o Antigo Testamento à luz do que Jesus fez, e então trazem para nós a revelação do Novo Testamento. Você pode ver o trabalho do profeta em Atos capítulo 11, verso 28, na pessoa de Ágabo. É o profeta mais conhecido. Atos capítulo 11, verso de número 28. Todos irmãos contaram? A palavra diz o seguinte: e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando os anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então veja que havia na igreja primitiva esse trabalho dos profetas, que eles elucidavam essa revelação de Deus através da profecia. Ágabo aparece mais uma vez num dos momentos mais tensos do livro de Atos, que é quando ele anuncia a prisão de Paulo. Abra em Atos capítulo 21, verso 10 e verso 11. Os irmãos compraram? Esse texto aqui é interessante para a gente também fazer mais uma provocação. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta. Um profeta e não o profeta. Isso é importante. Por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão na mão dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: o que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vamos ver, meus irmãos, mais uma vez Ágabo aparecendo. Por que ele é chamado de um profeta? Porque profeta não era título. Agora tem o profeta também. Já vi cartaz de campanha: pregador, profeta fulano de tal. Criaram um título para profeta também. Já viu isso? Já viu? É uma aberração. É uma aberração. O profeta não existe como título, mas ele é um ministério que exercita o dom da profecia. E a coisa mais interessante, irmãos, é que quanta gente hoje corre atrás de profecia. Você conhece alguém? Irmão, a vida dele é atrás, sabe, a última, né? É o horóscopo de muito crente. Quando ele
está meio atribulado, ele vai, não, vou lá naquela irmã, porque costuma ter uns vasos lá. Misericórdia. Deus Padre, irmãos, eu creio. Quando eu assumi o Jardim Esmeraldina, irmãos, eu levei uma amiga para ministrar ali, uma irmã que acompanhou todo o começo do meu ministério, e com a ajuda dela, nós começamos o trabalho de evangelismo, aquela igreja lá hoje. E ela estava ali pregando, e uma irmã tremendamente usada por Deus, irmãos, daquelas assim que você fica até assustado, porque Deus usa mesmo. E eu estava ali há um mês no Jardim Esmeraldina, e Deus tomou ela na pregação, e ela virou para mim e disse: Pastor Serginho, meu amigo, você não vai gostar de ouvir isso, mas eu tenho que te falar, você não vai ficar muito tempo aqui, é pouco tempo, você veio para cumprir um propósito, mas Deus vai te mandar para uma outra igreja, porque ali é uma outra necessidade. Ô irmãos, pensa no baque. Depois de 4 anos, mais 2 de ponto de pregação na mesma igreja, você espera para uma igreja que vai ficar bastante tempo. E eu entendia que ali era um local que eu tinha muito trabalho para fazer. Em 15 meses que eu fiquei, 1 ano e 3 meses, deu para fazer muita coisa. Mas que tristeza quando o nosso pastor, o supervisor, me ligou dizendo: Serginho, tem uma missão para você. Eu já estava ciente, Deus já tinha falado. Então Deus fala, mas eu não vou atrás, porque meu Deus, Ele é o dono do tempo, de tudo. Se Ele tiver que falar comigo, Ele vai falar onde eu estou. E se Ele não falou onde eu estou, é porque Ele não quer falar. Sabe o que Paulo fez quando veio para você? Desobedeceu. Ele foi avisado: você vai ser preso lá. Mas Paulo tinha algo com ele: a minha vocação é maior do que tudo. Deus está alertando que eu vou ser preso. Foi para isso que eu fui chamado pelo Senhor Jesus. Eu aceito até o sofrimento, eu aceito até a morte, mas eu vou cumprir o meu papel. Então a igreja não deve ser guiada por profecias hoje. As profecias servem para consolar, para exortar, para encorajar, mas ser guiado por elas, não mais, porque as escrituras já estão completas. Você hoje é guiado pelas escrituras sagradas. Ai, pastor, estou sentindo de Deus de fazer uma visita assim para minha vizinha. Ah, mas eu estou esperando Deus confirmar, Deus falar comigo. Já falou, minha irmã, está na palavra. Visita os necessitados, está escrito. Deus não tem que confirmar isso. Hoje me ligou um jovem: Pastor Sérgio, estou orando para namorar, e como é que Deus confirma? Eu cocei a cabeça e falei: Jesus amado, a gente continua na Idade Média assim. Eu expliquei para ele: Deus não escolhe esposo ou esposo de ninguém. Deus abençoa a união, mas Ele não escolhe, você escolhe. É muito fácil falar que Deus vai escolher, porque se der errado, coloca o pin dele. Ele falou. Mas às vezes você foi responsável de agir somente pela paixão e não avaliou o projeto de vida se é o mesmo, se é crente mesmo, se te ama mesmo, se tem afinidade com você, se você é capaz de suportar os defeitos, se tem o mesmo objetivo ministerial, se tem a bênção dos seus pais, do seu pastor. Se qualquer uma dessas coisas não bateu, não tem profecia na terra que confirme, porque Deus não vai te colocar na enrascada. Deus te ama, tem planos de paz para você. E esses critérios são bíblicos, meus irmãos. Vão andar dois juntos se não estiver de acordo. Só que para a gente é mais cômodo procurar na profecia do que tentar entender a vontade que Deus revelou para a gente na palavra. Então os profetas têm papel hoje na igreja? Tem. Quantas vezes nesse púlpito aqui, no culto de ensino, o pastor não está profetizando aqui porque a palavra está sendo ensinada? Mas isso não tem valor para muitos irmãos, porque o pastor não grita, não sapateia, não fala uma meia dúzia de língua estranha. Ah, então Deus não está falando. Só que aí vem um picareta aqui, rodopiador, que pula dessa altura aqui. Ah, Deus falou. A gente tem que deixar de ser menino, meus irmãos.
Olha, eu vou falar sem medo de errar. Tem muita gente pegando profecia, irmãos, que são demônios falando. Porque se você valoriza mais uma profecia do que a Escritura, você não é cristão e não entendeu a fé ainda. Difícil a glória, né, irmãos? Você leu sua Bíblia hoje? Ai, pastor, eu não li, mas eu fui lá na casa da irmã e Deus falou comigo. Cuidado, viu? Vigia. Como é que você sabe que foi Deus que falou? Você comparou com a Bíblia? Você tem certeza que foi Deus mesmo? Cuidado, irmãos. Eu já vi profeta destruir casamento. Já vi profeta tirar gente da igreja. Quando você vai sempre lá para o teu lado lá, não foi a Assembleia de Deus, não. Foi lá nas igrejas de lá. O profeta era tão ungido que tinha sido aberto para ele uma unção que ninguém tinha. E ele fazia a regressão com as ovelhinhas, em quarto fechado, ninguém podia entrar. E só fazia a regressão com o irmão. Irmão, sabe Deus o que aconteceu lá dentro. Mas era o profeta. E as pessoas lá não acreditam. Então, irmão, fica atento, irmão. Escolha a dedo os lugares que você frequenta, irmão. Escolha a dedo. Tem muita gente brincando, irmão. Tem gente, irmão, que nem congregar congrega, igreja nenhuma. E está aí profeta, conferencista. Esse é o modelo bíblico. Foi assim que Deus ensinou? Ou não deixar de congregar, não foi escrito para todo mundo. E as pessoas dando crédito para esse tipo de gente. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo está dizendo para a igreja. Tem muito enganador arrastando o povo por aí. Só que a gente não valoriza. A minha igreja é fria. Por que é fria? Porque leva a sério a vida. Fria essas igrejas que o povo pula, mas não paga as contas. Fui uma vez numa, irmãos. A pastora teve um sonho, uma revelação que eu tinha que ir lá pregar. Doido da barriga, não dá perna. Cheguei lá, irmãos, eu sou pentecostal, vocês podem correr aqui, viu? Pode pular, pode glorificar Deus. Cada um de nós reage ao Espírito Santo do jeito que quiser. Eu não vou falar o que é de Deus, o que não é, porque eu não tenho esse direito. Se for, eu sou o primeiro a pular. Mas tem coisa que é estranha. E lá, irmãos, parecia um terreiro. Era um zino cheio de termo bíblico do povo lá. Fazia até com a boca. Irmãos, 1h30 de corinho de fogo, mistério de fogo e o povo. Quando eu abri a Bíblia para pregar, na hora, parou. Falei, nossa, o Espírito Santo educou o povo aqui, né? Para ter reverência à palavra, né? Irmãos, e eu trabalhava naquela região ali, e falo isso com temor, viu, irmão? Não para julgar ninguém, ele não tem esse direito. Mas para elucidar os irmãos, porque apesar de ser pastor, eu conheço o submundo evangélico. Já subi ponte, já fui em casa de vaso, já fui em noite para. Conheço tudo, irmãos. Eu falo com conhecimento e causa. E aquele povo que estava lá, eu conhecia do ponto de pregação do Andorinhos. Era um povo amaziado, que não pagava as suas contas. Era um povo que estava com a vida toda desconcertada. E eu, dentro de mim, eu falava, Senhor, por que eu estou aqui? O que o Senhor tem comigo aqui? Irmãos, eu preguei uma palavra dura. Pensa a palavra mais dura que você ouviu do pastor Sérgio e coloca ela 3 vezes pior. E caiu um temor naquele povo, irmãos. E eu falei, e olha, irmãos, pra vocês terem uma ideia, a dirigente do lugar era esse dois traficantes. Eu estava correndo risco de morrer, eu não sabia. E Jesus teve misericórdia da minha vida ali. E quem foi comigo falava, Sérgio, eu não reconhecia você, o seu rosto brilhava lá na frente quando você pregava, porque Deus desmascarou ali, irmãos, o espírito de engano. Eu terminei de pregar, o irmãozinho estava lá, se levantou, pegou o microfone da minha mão e disse, há muito descrédito aqui, mas Deus falou nesse lugar. Se esse povo daqui não se consertar, Deus vai soprar um vento, isso aqui vai acabar da noite para o dia. Durou mais um mês, irmãos. Aquele movimento acabou.
Então, cuidado com essa baderna gospel que está acontecendo aí fora, viu, irmãos? Cuidado, viu? Não vai longe de profeta, não. Vem na casa do Senhor, coloca a tua cara no pó, que Deus está ouvindo a tua oração. Para de se colocar em risco. Deus revelou uma palavra e ela que vai dirigir os seus passos. Cuidado, cuidado, muito cuidado. Cuidado com o monte, irmãos. Subir monte uma vez, mas nunca mais. Cuidado. Saiba com quem você está subindo. De preferência, o próprio povo da sua igreja. Não leva mais ninguém. Porque eu fui uma vez, irmãos, e eu testemunhei uma gordinha. Foi tanta unção na vida dela. Ela pulou e rodou tanto que ela atropelou uma pessoa e enrolaram no barranco abaixo de 5 metros. Você já viu isso acontecer? Eu duvido que você que sobe monte nunca viu irmãos tropeçando e rolando barranco abaixo. Será que Deus está nisso? Irmãos, não sejamos meninos, irmãos, pelo amor de Deus. E o que me impressiona mais é que no monte glorifica a Deus. No monte fala em línguas. No monte pula. E na casa de Deus fica perdão da palavra que nem uma múmia. Não levanta a mão, não glorifica. Que Deus é esse, irmão? Que Deus nos livre dessa falsa religião, desse baixo pentecostalismo. Se Deus tiver que se manifestar, vai ser na congregação dos justos, na igreja que Ele tem chamado, aleluia. Se lá você faz barulho, aqui você fica quieto, não é Deus que você está recebendo lá. E que fique claro isso pela palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, irmãos, há um temor no meu coração tão grande, meus irmãos, porque eu tenho medo que ovelhas minhas se percam por enganadores, pessoas que não querem nada com Deus, não honram as lideranças que Deus tem levantado e dizem que falam por Deus. Eu não entendo isso. Então, que Deus nos guarde disso, meus irmãos, em nome de Jesus. É por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 12, ainda no verso 28, primeiro é apóstolo, depois é profeta, terceiro, doutores. É o terceiro pé do tripé que sustentou a igreja até hoje. A igreja começa com apóstolos, se desenvolve com profetas, e hoje nós temos esse ministério dos doutores dando a continuidade no trabalho de Jesus. Quem são eles? São aqueles que têm desvendado e esclarecido os mistérios da palavra do Senhor Jesus. São aqueles que têm estudado a fundo a palavra para manter o povo de Deus esclarecido do que é a verdade. Principalmente na igreja primitiva, esse povo tinha uma função primordial, porque, irmão, você tem Bíblia na mão aí, ó, a Bíblia toda. Tem irmãos aqui que tem 2, 3 em casa, não é nenhuma, mas tem 2, 3 em casa. Nesse tempo, ninguém tinha. Os papiros eram muito grandes. Você imagina, amigo, levar 66 papiros para a igreja? Nem com uma farda bonita que Pedro Afonso lá conseguia, de jeito nenhum. Como? Era muito pesado. Então era necessário que esses homens, os doutores, esclarecessem a doutrina de comunidade em comunidade. Eles conheciam pelo dom do Espírito Santo profundamente as Escrituras, então eles levavam de igreja em igreja. Esse ministério permaneceu vivo em toda a era da igreja até hoje. E ainda hoje nós temos pessoas que manuseiam a Bíblia Sagrada com mais facilidade. Você já ouviu pessoas assim? E quando está pregando, você fala: meu Deus do céu, a Bíblia dele tem mais coisa que a minha, não é possível. Da onde que ele tirou isso? Por que a Bíblia dele tem coisa escrita que na minha não tem? Não é. É que algumas pessoas operam esse dom, esse ministério, e tem essa capacidade de Deus. Não quer dizer que você não possa pregar, mas é que para alguns, pela vocação que receberam do Senhor, isso vai ser como um dom, e vai se apresentar com essa excelência, com essa grandiosidade. Então esses são os que formaram esse tripé. A igreja foi dessa forma. Ela é edificada, meus irmãos, pela
fundamento dos profetas e na doutrina dos apóstolos. E ela teve na sua continuidade o ministério desses doutores que então esclareceram e têm esclarecido a palavra até os dias de hoje. Você pode glorificar a Deus porque a palavra chegou até nós? Estou o sangue de muitos irmãos do empenho. É por isso que eu sou chato com isso, irmãos. Leia a sua Bíblia diariamente. Ao acordar, leia. Na hora do almoço, leia. No ônibus, está voltando para casa, leia de novo. Às vezes no ônibus vai ler contigo. Tititi. Para com isso, irmão. Lê a Bíblia Sagrada. Lê literatura de qualidade. Eu fico maravilhado. Pergunta para qualquer adolescente, ele conhece o nome e a biografia de todos os atores lá do Crepúsculo. Ai, Edward Cullen, ai, ele é lindo. Ai, a Bela, ai, eu queria ser a Bela. Misericórdia. Você quer ser comida de vampiro? Vai orar, meu irmão, em nome de Jesus. Mas não conhece nada da Bíblia Sagrada. Que negócio é esse? Menina crente tem que conhecer a Bíblia. Rapaz crente tem que conhecer a Bíblia. Já leu a Bíblia toda alguma vez? Você que teve a oportunidade de aprender a escrever, que alguns irmãos não tiveram, a gente entende isso. Mas e você que teve? Já leu a Bíblia toda uma vez? Ai, pastor, nunca li. Você tem mais de 5 anos de fé? Você está genial? Está na sua mão. Está na sua casa, você pode ler. Se você ler 5 capítulos por dia, você lê a Bíblia em 1 ano. Se você ler 1 capítulo por dia, em 3 anos e meio você lê. E eu garanto que boa parte dos irmãos aqui tem mais que 3 anos e meio de fé. Então você poderia ter feito. Fala para o irmão que está do seu lado. Irmão, vamos ler a Bíblia toda que está estreitando. Fala para ele. Está estreitando. Pastor, eu não tive a oportunidade de ler, pastor. O que eu faço? Como é que? Dá o seu nome, vai ter sala aqui no Jardim dos Oliveiras para alfabetizar. Pastor, não tenho tempo. Então não perde um culto de ensino e vem ouvir a palavra de Deus aqui. Que aqui não vai ter historinha nem chave não, aqui vai ter Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Isso é importante. Vamos continuar aqui. Depois de apresentar esses 3 ministérios, que foram o tripé que sustentou a igreja, Paulo vai apresentar aqui alguns outros dons espirituais. Alguns estão na lista de Coríntios 12, alguns estão na lista de Romanos 12, mas o interesse de Paulo aqui é mostrar que cada irmão no corpo tem uma função diferente. Ele diz: depois de apóstolo, profeta e doutor, só em 4º lugar vem milagres. Não é interessante? Para Deus o ensino da palavra está acima do milagre. Você pode glorificar a Deus por isso? Quantas pessoas você conhece que foram curadas e nunca mais voltaram para a igreja? Conheço vários. Nesses 16 anos de caminhada, a pessoa vai para a igreja doente. Quando o dia que Deus cura ela, nunca mais pisar na igreja. Valeu por alguma coisa esse milagre? Mas Deus operou, foi a graça dele. Valeu porque Deus vai usar isso naquele dia. Eu te curei e você não permaneceu. Além de ser culpado pelos seus próprios pecados, você renegou minha graça que eu mostrei para você. Não valeu. Mas para Deus, o ensino está acima dos milagres. E veja, esses milagres aqui, provavelmente, não posso falar com toda certeza, porque isso é um mistério que no céu é que vai ser esclarecido, mas talvez se refira ao dom de operação de maravilhas. Então, aqui tem um outro ponto, viu, irmãos? Hoje a gente escuta muitos pregadores doutrinando a igreja que todo mundo vai operar milagre. Quem já ouviu isso já? Não, porque Deus quer que a igreja opere milagre e você tem que operar. Não, irmão. Vai ter crente que vai passar a vida toda na igreja e o único milagre que ele vai experimentar e fazer é de continuar na fé. Não vai curar ninguém, não vai expulsar demônio. Por quê? Milagre, maravilha é dom. Não está à disposição de todos. Então você pode nunca ter operado um milagre. Eu sou um crente carnal. Não. É que talvez esse não é o ministério que Deus te deu. Mas você está aqui orando, está aqui aprendendo a palavra, está estendendo a mão, está sendo generoso, está socorrendo a família. Você já está fazendo um grande trabalho no Senhor Jesus Cristo. Então não fique triste, não está acontecendo nada de sobrenatural na sua vida. Isso é totalmente pecador. Talvez não aconteça. Não aconteceu nada sobrenatural na vida de Neemias. Procura um milagre no livro de Neemias. Eu te conto um.
sem profecia, sem revelação, sem pregador avivalista, ele construiu um muro em 50 dias. O milagre na vida dele foi, com Deus falando, não, eu vou fazer o meu papel. E a igreja tem que ter esse espírito, amém? Quando Deus não falar, você continua dando glória ao nome dele e continua trabalhando. Aleluia. Depois, dons de curar. Misteriosamente, de novo no plural. Há muitos dons de cura diferentes. Eu não sei qual que você recebeu, não sei qual que você manifestou, mas tem mais do que um. Socorros. O que são socorros? É ajuda. Manifestou esses dias atrás aqui. Esse dom. Afinal, feliz da vida. Nós estamos com uma obra grande para fazer e Deus moveu o coração do irmão para nos ajudar. É dom de socorro. Estou até assombrado, nem dormi de noite quando recebi a notícia. Porque Deus usa, irmãos. Deus usa. É dom. Governos, é liderança. Tem líderes aqui na igreja? Sim ou não? Até a liderança é dom. O governo aqui são dons. É um dom espiritual para liderar o rebanho. Variedade de línguas. O que é isso aqui? É aquela língua gostosa que você fala aqui no momento da adoração? Não, não é. Essas são as línguas como um sinal. Essa variedade de línguas é aquela situação em que você fala no idioma uma mensagem dirigida à igreja e que vai ser necessário que essa língua seja interpretada. Essa é a variedade de línguas. Verso 29, olha porque Paulo traz tudo isso para a gente. Porventura, são todos apóstolos? São, meus irmãos? Todo mundo aqui é apóstolo? Não. São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Não. Deus sabe o dom que Ele colocou na sua vida. Deus sabe o chamado que Ele te fez. E você precisa estar confortável e confiante de que você tem um chamado e esse chamado basta. Pastor, eu só sei cantar e não sei pregar. Cante. Só sei pregar e não sei cantar. Pregue. Você não foi chamado para fazer tudo bem, mas Deus te capacitou a pelo menos uma coisa a fazer bem. Então faça essa coisa para a glória do nome de Jesus Cristo. O único direito que você não tem é o de não fazer nada. Ah, pastor, eu não faço nada na igreja. Você está errado. Comece a fazer alguma coisa. Pastor, o que eu posso fazer? Me procura no final do culto. Tem pelo menos uns 12 projetos engavetados. Eu falo de que obra. Vem somar comigo. Mas não fique sem fazer nada. Não foi para isso que Deus te chamou. Cristão não é prego, não. Sabe o que é prego? Amigo de banco. Você não foi chamado para ser prego. Você é discípulo de Jesus Cristo e foi chamado para uma grande obra. E você vai dar cabo desse trabalho que você tem para a glória do nome de Jesus. Porque o Espírito Santo vai te capacitar e te impulsionar para você ir além das possibilidades e fazer algo maravilhoso para a glória do nome de Jesus. Amém? Verso 31 para terminar. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vou mostrar um caminho ainda mais excelente. Eu quero terminar no verso 31 com duas coisas. A primeira, procurar com zelo os melhores dons. Primeira parte dessa frase, procurar com zelo. Você pode buscar dons espirituais, sim ou não? Sim. Mas o Espírito Santo vai manifestar na sua vida o dom que você buscou ou o dom que Ele quer manifestar? O dom que Ele quer, porque Ele distribui a cada um conforme quer, é o que está escrito. Mas Ele nunca proíbe a gente de buscar. Então você pode, veja, procurar com zelo dons, no plural. Não vai ser humilde, não. Ai, Jesus quer um domzinho só. Para com isso. Isso é falsa espiritualidade. Você tem que orar assim: Senhor, eu quero ser usado nos dons espirituais. 1, 2, 3, não importa quantos, mas eu quero, e eu vou orar, eu vou me consagrar para que o Senhor encontre em mim um coração pronto para isso acontecer. Mas agora é tu, é o Senhor que vai fazer. Então você pode buscar dons, mas você tem que procurar com zelo. O que é isso? É você ter a motivação correta.
Por que você quer dons espirituais? Para mostrar que é espiritual? Para mostrar que é usado por Deus? Para mostrar que é alguma coisa? Para mostrar que paga o preço? Para esfregar na cara de alguém que você é vaso? Essa motivação é maligna. Por que eu quero dons espirituais? Porque eu posso abençoar a vida de um irmãozinho meu. Aleluia! Se Deus me usar. Eu posso orar por um irmãozinho meu que está doente. Ela vai chamar ele se curar. Ela vai, é sério. Eu posso confortar o coração de uma irmã que está gemendo aqui porque a família não se converte. E eu posso ter uma palavra de Deus para falar para ela. Não sou eu. É a necessidade da igreja. Então, se a minha motivação é por amor à igreja, ser usado por Deus, com certeza Deus vai se manifestar na minha vida. Deus ama quem ama a sua igreja. E se você ama a igreja, Deus ama você. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo por isso? Então, procurar com zelo é ser zeloso na motivação. Eu quero ser bênção. Eu não sou nada. O dia que Deus me usar, eu coloco a cara no pó. Senhor, foi somente a tua graça. Não tem nada em mim, nada. Eu não sou nada, não faço nada, não consigo nada. Mas a tua igreja precisa que essas ações da tua graça aconteçam para ela caminhar bem. Então, ter a motivação correta. E os melhores dons. Existe um dom pior do que o outro? Por que Paulo fala melhores dons? Porque eu tenho que estar pronto para ser usado por Deus no dom que vai atender a necessidade da minha igreja. O melhor dom é aquele que vai cumprir o propósito com a necessidade da igreja. Quantos irmãos doentes estão aqui em Filipenses nos últimos dias? Vários. E meu coração fica apertadinho com isso. Fica apertadinho. Deus é soberano. Ele cura quem Ele quer. Se a doença está nos ajudando a estar mais perto dele, Ele até prefere que a gente continue doente. Porque o objetivo de Deus não é o nosso bem-estar, é a nossa santificação. Aleluia. Então eu não posso ser leviano e falar que os irmãos que não experimentaram a solução da enfermidade, faltou fé neles, faltou fé na igreja, nada disso. Eu creio que Deus é o dono da igreja, o dono das nossas vidas, e se Ele quiser fazer, Ele faz. Independente de mim, de qualquer um de vocês. Mas diante de um cenário desse, em que a enfermidade tem sido um grande gigante de Filipe, o que uma igreja doutrinada deve estar fazendo? A partir de hoje nós vamos orar: Senhor, me usa para curar o meu irmão que está doente. Glória a Deus. Você não vai orar: Senhor, manda um missionário. Ai, Senhor, usa o pastor. Ai, Senhor, usa o William. Por quê? Nós. A igreja é um corpo. Meu Jesus é o mesmo que o seu. A minha Bíblia é a mesma que a sua. O Espírito Santo que mora em mim, mora em você também. E se Deus quiser usar você, então não fala: Senhor, usa o meu irmão. Não. Você é doutrinado, irmão. Diga assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, eu estou à sua disposição. Olha dessa maneira a partir de hoje. Eu quero ver meu lindão de volta nos cultos. Quero ver você baixinho aqui, na histérica. Estou olhando para lá e estou vendo ele, meu coração está apertadinho. Aleluia. A irmã Helena recentemente para a glória do nome de Jesus, porque vocês oraram. Porque a igreja é um corpo, teve o diagnóstico, a cirurgia foi um sucesso. Deus comanda essa igreja. Então, meu coração tem que estar envolvido nessa compaixão. O que eu posso fazer para o meu irmão ter vitória? O que eu tenho que fazer para o meu irmão ser abençoado? Para de pensar sobre você. Para com isso. Não é o sentimento de um cristão. Pensa no seu irmão. Porque enquanto você cuida da fraqueza do teu irmão, Deus ministra nas tuas necessidades.
O Espírito Santo está falando no meu coração pela palavra. Ele quer nos envolver para que isso aconteça. Ele quer quebrar o nosso vaso aqui, o nosso orgulho. É o meu jeito, é o meu problema, não. Nós vamos pelejar pela causa da igreja, para o nosso irmão ter vitória, a vitória do meu irmão. É a minha vitória também. Aleluia. Fique de pé em nome